Olá, meu nome é Felipe Westin e hoje a gente vai falar sobre feedback para resultado, ou feedback assertivo, né? É uma palavrinha pequena, mas que causa tantas dificuldades e tantos problemas no dia a dia das organizações. Então, antes de falar propriamente de feedback, eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre a nossa cultura, a gente entender um pouquinho da nossa cultura. Vou pegar dois exemplos culturais que mostram por que feedback é mais difícil na nossa cultura. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é o exemplo da cultura alemã, né? E aqui a gente pode ver muitas vezes a diferença que tem a cultura alemã, que a gente sente que parece assim mais fria do que a nossa cultura. Mas os valores são muito estritos na cultura alemã, eles são muito precisos, né? Não é não na cultura alemã e sim é sim, não tem conversa, não tem meio termo nisso, né? E esse tipo de cultura, ela é uma cultura mais assertiva, ela foca mais no processo, no sistema e menos nas pessoas. Então um processo de feedback dentro dessa cultura, ela de uma certa forma é mais simples. Por quê? Porque as pessoas entendem que quando se está falando delas, está se falando da tarefa, da função, do trabalho, e não algo crítico com relação a si própria, a pessoa. Quando a gente vai para a nossa cultura brasileira, aqui começa o grande problema de feedback. Por quê? Porque nós somos uma cultura do relacionamento. Nós nos caracterizamos por isso. Então o que acontece? O brasileiro, ele preza muito a relação, ele tem muita dificuldade de criar alguma situação que possa ser embaraçosa ou que possa trazer algum prejuízo às relações. Então, quando você fala em feedback, dentro de uma organização, ou fora, na escola, ou no clube, ou seja onde for, ou mesmo na família, o brasileiro tem uma dificuldade de ser tão assertivo. Por quê? Porque ele é generoso. Por natureza, a nossa cultura é da generosidade. A gente não quer correr nenhum risco de ter problemas com as pessoas com quem a gente se relaciona. Então começa a complicar aí. Os valores nossos são meio complicados. Então vou dar um exemplo prático, assim como o nosso comportamento, a nossa atitude. Um exemplo prático. Nós marcamos uma reunião numa empresa e aquela reunião era para durar 1 hora. Tinha 1 hora de duração. O que acontece na maioria das vezes dentro da nossa cultura brasileira? A gente gosta de falar, a gente é da relação, tem que contar primeiro do time de futebol. Aquela reunião que deveria durar 1 hora, ela acaba durando 2, 3 horas. Você fala, não tem problema? Tem problema, sim. Porque a gente está desrespeitando, falando de valores, a gente está desrespeitando outras pessoas que estão participando na reunião, que possivelmente teriam outras atividades para fazer, não só aquela reunião. Entretanto, como nós somos uma cultura de relacionamento, nós temos dificuldades de dar um feedback mais direto, mais objetivo, mais assertivo. E esse aí começa a ser o nosso maior obstáculo do ponto de vista de usar as técnicas de feedback que eu vou comentar na sequência. Então, o que é o feedback? O feedback é um diálogo com o outro a respeito de pontos a melhorarem, ou pontos a serem desenvolvidos, ou até para reforçar pontos que são extremamente positivos. Então, feedback não é só uma conversa negativa, uma conversa para pontos difíceis. Feedback é uma conversa, é um diálogo, tanto para pontos de melhoria, como para pontos de reforço de coisas que são muito boas. É um processo que, em princípio, tem que visar a melhoria do outro. O feedback não pode ser uma coisa para ser negativa, ou pôr uma pessoa para baixo, ou deixar a pessoa angustiada. Não, ao contrário. O feedback é o que nós fazemos com nossos filhos, por exemplo. Nós queremos dar um feedback positivo, um feedback bom para eles, corrigir algumas coisas dos nossos filhos, mas fazê-lo de forma que a gente faça com que eles se tornem melhores adultos, né? Pessoas melhores no futuro. E aí poderíamos dizer o seguinte, a comunicação, até por nossa cultura do relacionamento, ela é chave nessa questão. Então, como é um processo de diálogo, feedback, a comunicação é tudo. E a comunicação no sentido assertivo e no sentido que a pessoa entenda e compreenda aquilo que se está dizendo.
Então, nós vamos ver basicamente dois grandes blocos que definem, vamos dizer assim, o processo de feedback. O primeiro deles é fornecendo feedback, é a gente dando feedback para uma pessoa. E aqui eu vou usar o conceito de competência, que envolve conhecimento, atitude e a habilidade, perfeito? Então, começando, por exemplo, com conhecimento, né? Primeiro, se você vai dar feedback para alguém, você tem que ter pleno conhecimento, pleno domínio do contexto. O que é que você quer falar com aquela pessoa? Que pontos são importantes? Que pontos a desenvolver que tem para aquela pessoa? Ou que pontos podem ser reforçados do ponto de vista positivo? Tem que orientar a pessoa sobre o processo de feedback, né? Ou seja, como é que vai... Eu sento numa reunião, vou conversar com alguém, eu vou dar um feedback para alguém, especialmente dentro de empresa. O que quer dizer esse feedback? Qual é a lógica, qual é a sequência desse processo? Porque a pessoa se sentir mais confortável nessa conversa. Uma atitude importante para quem vai fornecer feedback é se colocar no papel do outro. É se colocar nos sapatos dos outros, né? A gente sentir como é que a outra pessoa vai reagir a hora que eu for dar um feedback. E há momentos que existem conversas que são realmente conversas mais difíceis. Outros momentos são conversas mais fáceis. Mas partindo do princípio que eu quero melhorar uma outra pessoa, eu não posso hesitar e nem evitar de dar os feedback ou fazer conversas que sejam até delicadas ou sejam difíceis, se o meu objetivo é de fato melhorar a outra pessoa. Tem que ter uma atitude de cortesia e respeito, né? Não pode ser uma conversa agressiva, uma conversa que a pessoa saia de lá arrasada, ou que a pessoa não se sinta positivamente energizada com essa conversa. Isso envolve respeito, envolve consideração, envolve generosidade, envolve carinho e com o objetivo de melhorar a outra pessoa. E a habilidade que a gente tem que ter num processo de feedback é comunicação clara e objetiva, né? Então, eu quero conversar com você sobre estes pontos aqui e, de preferência, começando pelas conversas, pelos pontos mais positivos e evoluindo para aqueles pontos que precisam ser melhorados, aqueles pontos de melhoria. Mas tem que ser uma conversa objetiva, clara, com fatos, né? Não com achismos, que muitas vezes é o que ocorre, para que a pessoa possa sair dali e saber exatamente o que fazer. Indique os pontos a serem melhorados, né? Ajude aquela pessoa a ela ter claramente identificado os pontos que ela precisa se desenvolver, os pontos que ela precisa melhorar. Alguns pontos importantes sobre recebendo feedback. Usando o mesmo critério da competência, que é o famoso chá, né? Conhecimento, atitude e habilidade, falamos primeiro de conhecimento. Então, primeiro, se eu estou recebendo feedback, eu tenho que ter já consciência dos pontos a melhorar. Que pontos eu tenho na minha cabeça que eu preciso melhorar, que eu preciso me desenvolver, que eventualmente não estão bem no meu trabalho, na minha vida pessoal, o que quer que seja. Aproveita essa oportunidade para criar um plano de autodesenvolvimento, seja do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. Se alguém está me dando um feedback, se alguém está me dando algum toque, alguma orientação de que algo pode ser melhorado, olha que oportunidade muito rica que eu tenho para poder melhorar, para que eu possa ser melhor profissional, uma melhor pessoa daqui para frente. A atitude que a gente deve ter ao receber feedback é de humildade, né? De reconhecer os pontos a melhorar. Não adianta, se eu estou num processo de feedback com o meu chefe, ou com a minha esposa, ou com o meu marido, com quem quer que seja, a humildade para ouvir é importante. Só dessa forma você consegue absorver aquilo que está sendo dito. E para isso, precisa dar abertura para o diálogo. A gente precisa estar aberto para que possa haver comunicação, que a coisa possa fluir e que este processo seja enriquecedor para todo mundo, né? Do ponto de vista da habilidade, essa é uma oportunidade maravilhosa para a gente exercitar a nossa curiosidade, né? Saber mais, perguntar, o que mais eu posso melhorar? Que pontos você acha que eu preciso reforçar? Que coisas ainda não estão bem desenvolvidas, que coisas que você pode me ajudar, se for um chefe, ou se for a esposa, o marido, enfim. Verifique se a interpretação está correta. Então faça um cheque de volta. Fala, olha, será que aquilo que eu estou ouvindo corresponde a estes pontos mesmo? E checa, ouve, né? Reforça, porque isso vai te ajudar a você melhorar as suas competências. Existem vantagens muito grandes, benefícios muito grandes para a pessoa que recebe feedback, principalmente, mas também para quem fornece, porque é uma forma de colaborar e contribuir com o outro.
Então acelera o processo de mudança, por exemplo, né? Quando eu recebo um feedback para melhorar alguns pontos, ou mudar algumas atitudes, alguns comportamentos, ou algumas competências que eu preciso desenvolver, ele é um excelente processo para que eu possa mudar, né? Que eu possa fazer coisas melhores. Auxilia a pessoa na aquisição de novos comportamentos, de novas competências, como eu comentei, ou seja, existem benefícios maravilhosos desse processo. Melhora a produtividade à medida que eu recebo feedback, tenho orientação, entendo que as coisas que eu preciso melhorar e eu pratico essas melhorias, automaticamente eu vou aumentar minha produtividade do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista pessoal, enfim, eu vou trazer mais resultados para mim, né? E o que é importante. Acelera o desenvolvimento. Um processo bem feito de feedback, ele tem o objetivo de melhorar a outra pessoa, de desenvolver aquela pessoa, de fazê-lo, torná-la uma pessoa melhor, seja profissionalmente ou pessoalmente. Então ele acelera, é um processo que às vezes, se a gente não tem feedback, nós estamos lá no trabalho, fazendo o nosso trabalho, achando que estamos fazendo as coisas às vezes da maneira certa, correta, e às vezes não necessariamente isso está ocorrendo. Porque feedback também não é só uma questão de esperar que o outro se aproxime, que o outro venha oferecer o feedback. É uma obrigação nossa também pedir ao outro, seja ao chefe, seja ao líder, seja ao colega, seja a esposa, seja ao marido, pedir feedback. Com isso, o benefício é todo seu. Você que recebe essas informações, esse input, te dá a oportunidade de você se melhorar, ser mais produtivo, ser melhor pessoa. Eu tenho um amigo, ele é psicanalista, e ele, uma vez nessas conversas entre amigos, né, de como é que você define feedback, né, o que é feedback, e ele fez um comentário que me marcou muito e ficou para a minha vida, né? Ele dizia assim: feedback é um ato de amor. Me explica melhor o que é feedback é um ato de amor. É um ato de amor porque quando a gente genuinamente quer melhorar uma outra pessoa, a gente dá feedback sincero, honesto, que é muito mais difícil na nossa cultura, como eu comentei anteriormente. A nossa preocupação excessiva, a nossa generosidade com o outro na cultura brasileira, às vezes faz com que a gente se iniba de dar um feedback sincero, um feedback honesto para o outro, né? Se a gente tem um liderado ou uma pessoa que não está indo bem, não está performando bem, por que não dar feedbacks constantes, contínuos, de forma sincera, honesta, né? Não precisa pôr a pessoa para baixo, né? Se prepare com esse processo que eu comentei aqui com vocês. Para quê? Para fazer esse processo de forma positiva, fazer esse processo para que melhore a vida das pessoas. Mas não hesite de ser sincero, honesto, transparente naquilo que você queira transmitir, né? Pratique um ato de amor fazendo isso, melhorando aquele profissional para o futuro.